Olá, este é o culto online da comunidade de Rancho Queimado e neste domingo, 9 de janeiro de 2022, nós celebramos o batismo do Senhor e nele nós também queremos refletir juntos. Estamos diante de um novo ano. Quais são as expectativas para ele? O que precisa ser melhor? O que precisa mudar? Esse ano parece que será um ano esclarecedor em relação a algumas coisas, em relação à pandemia. Se ela continuará do jeito que foi, ou se o vírus vai se transformar, se modificar até virar uma espécie de gripe comum. Também para o Brasil é um ano importante. Quais serão os candidatos para a presidência? Quem ganhará a eleição? São temas importantes que ao longo então desse ano nós precisaremos responder. E de repente, por causa dessas coisas, nós temos grandes expectativas. Porém, acima dessas coisas, nós queremos ter os olhos abertos pela palavra do Senhor, para algo real, para algo de extrema importância para a nossa vida de fé. E como auxílio para meditarmos nesse domingo, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 17, 21 a 22. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, no tempo em que Jesus veio ao mundo, há muito tempo atrás, todo o povo de Israel, todo o povo de Jesus, esperava por grandes mudanças. Eles esperavam um Messias, um libertador, alguém que realizasse mudanças políticas, sociais e também espirituais nas suas vidas. O povo esperava que um ser humano expulsasse os romanos, o governo romano do poder, e devolvesse o governo para os judeus. Na verdade, o povo esperava então alguém, um ser humano que trouxesse justiça e paz. Será que nós também, às vezes, não esperamos que um governante nos traga justiça e paz? Talvez nós pensamos, se tal cara for eleito, as coisas vão melhorar e aí sim teremos felicidade. Porém, sempre que a nossa expectativa de salvação e felicidade recair sobre um ser humano, ela será frustrada. Assim também acontecia nos dias de Jesus. Quando João Batista começou a pregar e batizar as pessoas que se arrependiam dos seus pecados, o povo começou a questionar com os seus pensamentos se João Batista, então que estava batizando as pessoas, não seria o Salvador, não seria o Cristo. Mas João era apenas um instrumento de Deus, mas não o Salvador. João batizava as pessoas com água que se arrependiam dos seus pecados. Servidores públicos corruptos, ou seja, que desviavam dinheiro público e também extorquiam pessoas, ouviam que teriam que prestar contas a Deus. Também soldados ou policiais daquele tempo que antes maltratavam pessoas e mentiam em denúncias, ouviam a pregação de João. Essas pessoas estavam se arrependendo das suas vidas longe de Deus,
e como marco para esse arrependimento, elas se deixavam batizar por João Batista. E aos poucos as pessoas começam a imaginar que talvez João, um ser humano como eu e você, seria aquele que deveria vir, seria aquele a quem todo mundo estava esperando. Mas não era assim. O próprio João Batista anuncia Jesus e declara que Jesus era mais poderoso do que ele. A confiança então do povo, a confiança pessoal de cada um deveria estar em Jesus e não em João. João antes se coloca como um servo diante de Jesus, um escravo, a ponto de que ele diz: eu não sou digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Quem desamarrava as sandálias, quem tirava a sandália dos pés das pessoas, eram os escravos mais humildes naquele tempo. Assim João se coloca como servo, como escravo de Jesus. João aponta para Jesus. João nota que o batismo de Jesus acontece com o Espírito Santo e com fogo. Jesus concede o Espírito Santo, então, àqueles que se arrependem dos seus pecados e mudam de vida. Isso João Batista não conseguiria fazer. João Batista era alguém que anunciava a palavra de Deus, que batizava as pessoas como símbolo, mas só Jesus tem o poder de colocar o Espírito Santo na vida do crente, na vida daquele que se arrepende. Só Jesus pode de fato mudar a vida da pessoa. Jesus continua a derramar o seu Espírito Santo, a sua presença, na vida daqueles que o seguem. Talvez neste momento Jesus quer colocar o seu Espírito na tua vida. Para aqueles que não se arrependem e não confiam no Senhor Jesus, resta o fogo, pois são como a palha e não têm serventia para o reino de Deus. Provavelmente tu és batizado e certamente foste batizado no nome do Senhor Jesus com água, assim como eu, seguindo a tradição cristã. Porém, a questão principal é: tu te arrependes dos teus pecados? Nós nos arrependemos dos nossos pecados? Tu confias que Jesus Cristo morreu, assumindo o castigo e a prestação de contas de Deus que deveria ser nossa? O batismo é para aqueles que se arrependem e reconhecem a salvação que Cristo traz. Quantas vezes nós ignoramos o batismo que recebemos e assim nós adormecemos na nossa fé? Nós vemos que no texto que todo o povo que estava seguindo João Batista naquela região foi batizado e também Jesus. Mas será que Jesus era pecador para precisar ser batizado? Não, de forma alguma. Por que Jesus teve de ser batizado, então, se ele não era pecador, se ele não tinha pecados? Nós precisamos notar e compreender que toda a obra do Senhor Jesus, desde o nascimento até o Natal, que nós lembramos há pouco, até a ressurreição na Páscoa, para onde nós estamos nos encaminhando, toda a obra de Jesus é para nossa salvação. Jesus veio ao mundo em forma humana. Jesus não tem pecados, mesmo tendo nascido também humano, mas ele não tem pecados. Mas nós, seres humanos, sim, nós temos pecados. E quantos? Jesus, o Santo, se torna pecador por nós, e por causa dos nossos pecados, ele foi batizado. Notemos que o batismo de Jesus acontece na frente de uma multidão inteira, para demonstrar que ele é o Messias esperado, para demonstrar que ele deveria ser a expectativa do povo, aqueles que eles estavam esperando. O que acontece junto com o batismo de Jesus é algo sobrenatural e comprova que Jesus não tem pecados. O céu se abre e algo parecido como uma pomba paira sobre Jesus. No Antigo Testamento, pombos ou pombas eram sacrificados para a purificação dos pecados, para que o povo encontrasse algum meio de se limpar dos seus pecados.
Jesus dá o Espírito Santo, que te purifica, limpa de todo pecado. Além disso, uma voz é ouvida: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O céu se abre e uma voz surge. Isso não acontece todo dia. Também não é uma brincadeira. Nada do que acontece no batismo de Jesus, nada do que aconteceu no batismo de Jesus poderia ter acontecido no batismo de um simples ser humano. Apenas Jesus é o Filho amado de Deus, que contenta a Deus com a sua obediência. Toda a multidão que viu Jesus sendo batizado deveria saber disso. Também nós hoje, que lemos o seu testemunho no Evangelho de Lucas e que ouvimos a palavra do Senhor. Jesus é o Messias esperado. Ele é o Salvador, Ele é o purificador que nos limpa dos pecados. Ele morreu no meu e no teu lugar para prestar contas dos nossos pecados perante Deus. A conta era nossa, mas Ele pagou. Tu conheces Jesus e sabes da salvação que Ele te oferece gratuitamente? A nossa expectativa deveria estar nas coisas do alto. Aproveite esse ano para conhecer mais de Jesus, ter contato com Ele através da sua palavra nas Escrituras e também nas orações. Certamente todos nós desejamos um lugar melhor para nós mesmos e também para os nossos queridos. E este lugar melhor é junto ao Senhor Jesus. E nós já podemos ter contato com Ele já neste mundo, mas também após este mundo. Invista tempo com Jesus nesse novo ano. Ele não frustrará as nossas expectativas de forma alguma. Ele é o Messias, Ele é o Salvador e Ele é o Senhor. Nos dirigimos ao nosso Senhor então em oração. Senhor, faze-nos esperar em Ti, de Ti a salvação e felicidade verdadeira. Que Teu Espírito Santo não pare de agir em nós, que cremos em Ti, para não adormecermos na fé, nem cair na tentação de desconfiarmos em Ti. Assim nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus, Teu Filho e nosso Salvador. Amém. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor.
se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.